Graça e paz, amém? Saúde a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele nos ajude a entender a sua palavra e guardá-la, no seu coração, para a gente aplicar no nosso dia a dia. Ainda de pé, eu vou pedir à igreja que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo é o seu nome. Glorificado é o seu nome aqui na terra. Louvado seja o seu nome, Senhor. Obrigada por mais uma oportunidade, Deus, de louvar e engrandecer o seu santo nome por meio da tua palavra. Amém. Amém. Todos acharam? Mateus capítulo 7, versículo 13. Diz assim. Aqui na NVI está o título da passagem assim, ó. A porta estreita e a porta larga. E o verso 13 diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Podem se assentar e vamos fazer a leitura no livro de Lucas. Aleluias. Lucas 13, a partir do verso 22. Quem achou, diga amém. E diz assim: depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês serão excluídos. Agora abra sua Bíblia em João, um pouquinho mais à frente, no capítulo 14. Aleluias. João 14, o verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai se não for por Jesus. Ele disse, ele se apresentou dessa forma, amém? Eu creio que Ele é o caminho para o nosso Pai. Eu creio que Ele é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus, amém? E a parábola ela vem dizer, ela apresenta para a gente Jesus como sendo o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, ele fala, ao que lhe pergunta, são muitos que serão salvos? E Jesus fala, são poucos os que serão salvos. E o mais intrigante nesse contexto é porque Jesus fala que há um caminho muito estreito e há um caminho bem largo. E o que nós sabemos disso é que muitos escolhem ir para o caminho largo. Hoje,
o que nós vemos são pessoas sendo desviadas, pessoas escolhendo este caminho, mas o que tanto tem neste caminho, que é o mais escolhido pela maioria da humanidade. O que nós vemos hoje são pessoas querendo curtir a sua própria vida, viver os seus desejos, viver as suas vontades e não abrir mão de si mesmo para seguir a Jesus. Nós sabemos, e Jesus se apresentou como sendo o único que vai nos levar a conhecer o Pai. Mas se nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, se não há outro a não ser por Ele, porque muitos escolhem ir pelo caminho largo, onde o final de tudo é a destruição eterna. E hoje, vindo do meu serviço, eu conversei isso com 2 amigas de trabalho minha, e apenas uma delas é convertida, a outra não. E eu falei a respeito disso, né? Geralmente a gente vem conversando sobre alguma coisa da Bíblia, alguma situação atual, enfim. E a nossa conversa foi exatamente essa hoje. Se nós sabemos que Jesus é o passaporte para conhecermos a Deus, se nós sabemos que o caminho estreito é que nos leva à porta da salvação, porque muitos, conhecendo a Deus, conhecendo a Jesus Cristo, ainda se negam a seguir por este caminho? E a resposta delas foi: porque eles não querem abrir mão de si mesmo. E é exatamente essa questão. Eles não querem abrir mão das suas vontades, eles não querem abrir mão dos seus desejos, eles não querem seguir a Cristo, negar a si mesmo em favor de Cristo. E por isso, mesmo conhecendo a Deus, mesmo porque Jesus, o próprio, já se apresentou: eu sou o caminho. E o caminho lá no Antigo Testamento falava que era a palavra, as Escrituras. Então Jesus se apresentou como a palavra, como o próprio caminho. E hoje nós sabemos quem é Jesus, o que Jesus fez por nós. Não há um único que não saiba quem Jesus é na nossa vida, o que Ele representa. Porém, são poucos os que querem abrir mão de si para poder seguir neste caminho. E pensando nisso, eu fiquei ali matutando a respeito de por que será que as pessoas, mesmo conhecendo a Deus, mesmo sabendo do amor sacrificial de Jesus por nós, eles ainda são resistentes à palavra, são resistentes a andar no caminho que vai levar à salvação, no único caminho que vai levar à salvação. E é justamente por isso, essa porta estreita, ela requer de nós renúncia, ela requer de nós obediência, ela requer de nós abrir mão das nossas vontades por amor a Cristo. E muitos não querem essa renúncia, muitos não querem passar por nenhum tipo de abnegação das suas vontades carnais. E por isso que essa porta estreita, que requer muito esforço, muita dedicação, ela é desviada, como eu posso dizer. Ela é rejeitada, ela é deixada de lado. E hoje a gente olha multidões, a mesma multidão que seguia Jesus lá atrás, só pelos milagres que ele podia fazer. E hoje as multidões andam por o caminho largo, porque não requer deixar nada para trás. Elas vão do jeito que estão, elas levam as suas bagagens, as suas vontades, os seus costumes. Ela não tem compromisso com Deus e por isso que ela continua neste caminho. Mas as pessoas não param para imaginar o que este caminho vai levar à perdição eterna. Elas não param para pensar quão sofrimento e quão doloroso será uma eternidade toda sem Deus, uma eternidade toda de sofrimento, de dor. Elas sabem qual é o fim que vai dar, mas ainda assim elas persistem em caminhar neste caminho, porque hoje é mais fácil. E o caminho estreito, onde nós lutamos contra nós mesmos todos os dias
para poder ter uma vida reta perante ao Senhor, para poder cumprir os mandamentos do Senhor, essa vida que é a que Cristo quer para mim, quer para você, é a vida que vai nos conduzir à vida eterna, é o caminho que vai nos conduzir à vida eterna, à salvação, uma vida inteira com Cristo. É um caminho que hoje, embora para muitos seja uma vida difícil, de sofrimento, mas não é. É uma vida de alegria, porque nós sabemos que mesmo nas dificuldades, o Senhor está conosco, passando pelo esse caminho estreito, porque nós almejamos mais na frente a porta, porque Jesus também se apresenta como sendo a porta das ovelhas, e nós queremos passar por este caminho estreito, passar por essa porta, porque no nosso coração nós desejamos estar com Cristo durante toda a eternidade, mesmo que isso represente hoje aqui, deixar todas as nossos desejos carnais, deixar de lado a nossa vida mundana, deixar de lado alguns objetivos. E é essa a característica da porta estreita. Eu vou falar agora primeiro. Primeiro, ela exige de nós renúncia, santidade e exige de nós esforço. Então, para a gente poder passar por essa porta, nós precisamos renovar a nossa mente constantemente, diariamente, como diz em Romanos 2, coloca no telão para mim, por favor, que fala a respeito da nossa renovação, da nossa transformação espiritual, que diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós conhecemos o caminho estreito e escolhemos andar por ele, a nossa mente, ela é transformada, ela é renovada, porque nós deixamos de pensar e de agir por nós mesmos, pelas nossas vontades, para poder passar a agir pela vontade conforme a palavra nos ensina. Nós começamos a pensar da forma como Deus quer que nós vivamos e não como nós achamos que devemos viver. E a palavra vem dizer que essa transformação, ela é aos poucos, é do dia a dia. E já na porta larga, você não precisa de transformação alguma. Você vai do jeito que você está e você pode permanecer, porque não tem requisito nenhum. A porta larga, o caminho largo, né? Ela te aceita do jeito que você é. Não importa o que de errado você faz, não importa o costume errado que você tenha, não importa se você fere o seu irmão, não importa, porque nada importa, a santidade não importa, a espiritualidade não importa, passe por ela como você quiser. E é diferente da porta estreita, onde nós temos que nos submeter à vontade do nosso Deus, né? Que deu a sua vida por amor de nós. E quando a gente escolhe passar por este caminho estreito, nós sabemos que pode ter, a gente costuma dizer levantes, né? Tem um hábito de falar levantes. A gente passa por algumas perseguições, passa por algumas dificuldades, né? A gente às vezes é tentado e testado em casa, no trabalho, às vezes até dentro da própria igreja. Mas tudo isso molda o nosso caráter e reafirma que a nossa escolha é a certeira, é de andar no caminho estreito, porque Deus, o Senhor, vai nos aprimorar, vai nos moldar, e a gente vai conseguir passar por este caminho. Então, o que eu quero dizer é assim, se eu e você escolhemos passar por este caminho que é de renúncia, embora muitas vezes nós passamos por tribulações, por dificuldades, muitas vezes nós passamos por tentações, não significa que o Senhor não está conosco, pelo contrário, há uma promessa de que Ele vai estar conosco, amém? Ele não vai nos abandonar, e todo esse processo é para aperfeiçoar a nossa fé, porque apenas para aqueles que não desistirem é que vão receber a coroa da vida eterna. Por isso nós precisamos continuar a andar neste caminho, que embora para muitos hoje seja um caminho sem graça,
É assim que eu escuto às vezes: nossa, a igreja quarta, sexta, domingo, vocês não cansam? É enfadonho, é cansativo. Que animação tem isso? É melhor sair, conhecer lugares, pessoas, passear, viajar, beber, curtir. Este é o caminho largo, onde eles buscam os prazeres, a satisfação terrena, a satisfação momentânea. Mas a palavra diz lá em Mateus 7,13, o final disso é a destruição. O final disso é a destruição eterna. Por isso, nós que escolhemos renunciar à nossa própria vida, que escolhemos renunciar às nossas vontades, os nossos prazeres, precisamos continuar firmes, perseverantes, sabendo que o Senhor está conosco. Por todo esse caminho estreito, o Senhor está conosco. Então passaremos por este caminho, entraremos pela porta e ganharemos a vida eterna. Amém? Então, igreja, o quanto nós temos dedicado a nossa vida para poder continuar a caminhar neste caminho que é estreito, que é apertado, que requer renúncia. Porque, olha, volta lá em Lucas 13, 22. Olha a resposta de Jesus. Ele diz assim, ó, Lucas 13, 22. Ele fala assim, ó, no verso 24: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então aqui a palavra vem dar a gente um alerta, porque nós escolhemos andar pelo caminho estreito. Nós estamos no caminho estreito, mas é preciso ter atenção com as distrações. É preciso se esforçar para continuar andando neste caminho. Quantos de nós conhecemos irmãos que andou conosco na caminhada, congregou conosco, andou por um longo tempo e no final acabaram mudando o percurso, mudaram o caminho. Talvez tenha faltado um pouco de esforço, um pouco de bom ânimo. E é por isso que Jesus responde aqui para alguém que lhe perguntou: olha, esforce-se, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Haverá um dia em que não poderá mais entrar pelo caminho estreito. Eles não terão mais essa oportunidade. Veja bem, o Senhor nos deu a opção de escolher, mas toda escolha tem as suas consequências. O Senhor, Ele não nos obriga a segui-lo. Por amor dEle é que nós o seguimos, porque nós reconhecemos que Ele deu a vida por nós, que Ele nos ama e que Ele nos prometeu a vida eterna. Então nós o seguimos. Nós o seguimos porque nós o amamos, não por aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas se a gente não ficar em alerta, em atenção, nós podemos também nos desviar. E haverá um dia que aqueles que se desviaram não poderão mais entrar, não poderão mais voltar ao caminho, porque eles escolheram. E agora eles vão sofrer os danos das escolhas que fizeram. Então entenda que o Senhor coloca na nossa frente a vida e a morte. Cabe cada um de nós escolher, mas Ele disse para nós, Ele se apresentou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quem mais vamos seguir a não ser a Cristo? Qual escolha podemos fazer a não ser viver uma eternidade com Cristo? É preciso que a gente se esforce, tenha bom ânimo, para a gente não mudar, não converter o nosso percurso e ter um destino de perdição eterna, de morte eterna, uma eternidade inteira sem Deus. Então, é necessário ter atenção ao que tem nos distraído, para que a gente não se perca no meio do caminho. Amém? E a porta larga? Olha as características dela. Ela é fácil, espaçosa,
mas no final ela leva à destruição. E quem escolhe por livre arbítrio essa porta, ela enfrenta o quê? As provações dos seus próprios desejos e depois vive com as consequências daquilo que escolheu. Então, cada um pode fazer o que quer, cada um é livre para fazer o que quer, mas escolha a verdade, escolha o caminho, a verdade e a vida. Escolha aquele que pode te dar a vida eterna e não a destruição eterna. Olha só como a gente precisa ser sábio nas nossas escolhas. Moisés, ele sendo filho da filha de Faraó, ele escolheu abrir mão daquilo, de toda a mordomia que ele tinha, do nome dele, para poder servir a Deus. Vamos ler aqui em Hebreus 11, 24. Que diz assim, ó. Hebreus 11, 24 ao 26. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Qual seria essa recompensa? O que nós temos contemplado? São perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos. Por que nós vivemos? Para quem nós vivemos? O que é mais importante? Os tesouros aqui na terra? Os ganhos aqui na terra, que são perecíveis, que a Bíblia nos ensina que a traça vai corromper, a traça e a ferrugem, ou a nossa vida eterna? Moisés escolheu a recompensa vindoura do que as riquezas do Egito. Então foi uma escolha sábia. Ele decidiu andar pelo caminho estreito, porque ele passou provações por causa da escolha dele. Mas ele tinha certeza, a convicção de que ele tinha escolhido o melhor para si. Porque ele não almejava aquele tesouro terreno do Egito. Ele não almejava tudo aquilo que ele tinha já nas mãos. Mas ele almejava algo maior. O que ele queria era algo divino. Era estar com Deus durante toda a eternidade. E é o desejo do nosso coração, é esse desejo que tem que florescer do nosso coração. Que embora hoje passamos por esta terra, passamos por este caminho, que muitas vezes nos traz preocupações, frustrações, mas nós sabemos que podemos estar tristes, mas nós não somos tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que vem nos ajudando, o Senhor que nos fortalece, é Ele que nos ajuda no meio da dificuldade, é Ele que vai nos ajudar nessa caminhada até a gente chegar na largada final, até a gente alcançar o objetivo final, que é a sua vinda, e estarmos firmes com Ele, até o fim. Essa é a escolha perfeita, para mim e para a sua vida. Por outro lado, aqueles que escolhem a porta larga, aqueles que escolhem as facilidades da vida, os prazeres momentâneos, eles não podem contar com Cristo, porque eles viraram as costas para Cristo. E o que eles vão obter? O que eles vão ter é aqui na terra, momentâneo. Quando passar tudo isso, é uma eternidade inteira sem Deus. E veja só o que fez Esaú, que trocou a sua primogenitura por causa de um prato de lentilha. É só um exemplo. Ele poderia ter continuado honrado ao Senhor com aquilo que era muito valioso, mas por um prazer momentâneo ele escolheu. Então, são escolhas que nós fazemos. Nós podemos escolher a vida e estar firmes com Deus, estar firmes com Cristo, e nós podemos escolher a morte. Hoje eu estou aqui na igreja, amanhã eu estou no mundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Eu faço o que eu quero, eu faço as coisas que são boas para mim, que me dão prazer.
mas que desagradam ao Senhor. E não é isso que o Senhor quer. Então, a escolha que nós vamos fazer hoje, ela vai dizer se nós vamos estar próximo ao Senhor ou se nós vamos nos separar dele eternamente. O Senhor é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, nós precisamos saber escolher, né? Então, qual é a importância, né, da nossa escolha? Muitas vezes a gente está aqui na igreja, né, e a nossa mente, o nosso coração não está em Cristo. Muitas vezes estamos aqui por estar aqui, mas o nosso coração está em outro caminho, está em outro percurso. E a palavra vem dizer para a gente se prostrar de todo o coração, porque o Senhor é aquele que sonda o íntimo do nosso ser, o íntimo do nosso coração. Então precisa haver verdade em nós. Se Ele é o caminho e se Ele é a verdade, precisamos ser verdade junto com Ele. Amém? Precisamos ser totalmente transparentes e prostrados ao Senhor, para Ele ser conosco onde quer que a gente estiver. Então, ainda que nós passamos pelo vale, né, como diz o Salmo, ainda que nós passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. É promessa do Senhor, Ele estará conosco. E ainda em João 14, em João 10, 7, vamos fazer a leitura, diz assim, ó. O Senhor se apresentando de novo, João 10, 7. Louvado seja Deus. Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus é o único caminho para a salvação, não há outro. Entende? Ele é a porta, quem entrar por Ele encontrará pastagem. Então, não há dúvidas de que eu e você escolhemos o caminho correto. O que precisamos é estar firmes na palavra do Senhor, para a gente não mudar de ideia no meio do caminho, para a gente perseverar até o fim, porque o Senhor é conosco. Hoje, nós estamos bem, amanhã nem tanto, mas em todo tempo o Senhor está conosco. E por isso é necessário a gente estar nutridos da palavra, buscando a palavra, a verdade de Deus. A palavra de Deus é a verdade, para que nós não desanimamos e nem mudamos de ideia no meio do caminho, e assim perder aquilo de mais valioso que nós temos. Porque se a palavra nos enche, se a palavra nos nutre, se somos renovados, transformados pela palavra do Senhor, é necessário estar firme, meditando de dia e de noite na lei do Senhor, guardando a sua vontade, guardando os seus mandamentos, porque isso vai nos dar ainda mais a certeza e a convicção de que o caminho que nós escolhemos é o verdadeiro, é o caminho que vai nos levar à vida eterna. Então, hoje, já convertidos, já sabendo do caminho que nos vai levar à vida eterna, nós precisamos todos os dias nos esforçar, renovar a nossa mente, de acordo com a palavra de Deus, aplicar aquilo que a palavra nos ensina, que é a lei do Senhor, e todos os dias estar mais próximos do Senhor, nos enchendo de fé, nos enchendo de esperança, de que haverá um dia em que estaremos reunidos com Ele. Haverá um dia em que nos sentaremos para a grande ceia com o Senhor, porque é promessa do Senhor, para aquele que não desistir, para aquele que não desanimar. Talvez, muitas vezes, por passar por situações difíceis, a gente fica até com dúvida, mas será que esse é o caminho mesmo? Eu escolhi a Cristo para sofrer tanto, para passar por todas essas provações, por todas essas privações,
Mas saiba que os profetas passaram por coisas muito piores. E com alegria, eles entregaram a sua vida por amor de Deus, por amor a Cristo. E receberam a sua recompensa. Eles seguiram e amaram a Deus, não por aquilo que Ele poderia fazer por eles. Como a multidão, lembra da multidão que seguia Jesus? Eles seguiam a Jesus por quê? Porque eles comiam e bebiam e ficavam satisfeitos. Mas nós seguimos a Jesus porque nós o reconhecemos como o único e verdadeiro Salvador das nossas vidas. Nós reconhecemos que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. E é por isso que nós decidimos andar pelo caminho estreito, passar pela porta estreita, sem ninguém, sem as coisas que nós temos, sem as nossas vontades, com a nossa obediência e submissão a Deus, porque nós sabemos que o nosso galardão está por vir. E ainda que nós morramos aqui, seremos ressuscitados para viver com Cristo durante toda a eternidade. É nisso que nós cremos. E por isso não podemos desanimar. Não podemos vacilar. E nem deixar as distrações do mundo roubar o que mais temos de precioso. Amém? Então, precisamos escolher qual caminho nós vamos seguir. E se por algum momento a gente vacilou e teve dúvidas e se desviou do caminho, é um momento de voltar aos caminhos do Senhor com o coração reto, com o coração humilde, quebrantado, para que o Senhor venha te perdoar e te restaurar e renovar, para que você possa continuar, para que nós possamos continuar a caminhada juntos até a sua volta. É preciso que a nossa decisão seja certa. E a palavra de Deus diz que Ele é a porta. A palavra de Deus diz que Ele é a verdade. Olha o que diz o Salmo 119, 105. Coloca no telão para a gente ver. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o quê? O meu? Luz que clareia o meu? A palavra do Senhor é a luz que clareia o meu e o seu caminho. Se não fosse essa luz, ainda viveríamos em trevas. Ainda estávamos perdidos. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, se Ele é a luz, se a sua palavra é a luz que ilumina os nossos caminhos, não há o que temer. Podemos andar com tranquilidade todo esse caminho estreito, porque sabemos que não estamos só. Nunca estivemos só, o Senhor sempre esteve conosco. Amém? Escolha o caminho da salvação, escolha o caminho que é único, que vai te levar à vida eterna. Então, muitos hoje escolhem, né, o caminho fácil, o caminho que tem companhia, né, porque ninguém quer andar só, né? Então eles andam em bando. Vamos todo mundo por aqui, que tem mais gente, é mais legal, né? Então eles vão sem rumo, sem direção. Eles andam ao esmo. Mas nós andamos com Cristo. Nós temos um destino. Nós temos um objetivo. O nosso objetivo de ganhar a coroa da vida eterna. E por isso a gente não pode olhar para a esquerda e nem para a direita. Os olhos precisam estar fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa vida. Amém? Então, ainda que o nosso destino, que o nosso caminho seja difícil, ainda que poucos trilhem por ele, poucos escolheram andar por eles, saiba que é o caminho que o Senhor desejou para mim e desejou para você. É o caminho de estar com Ele. Ele disse, eu vou para casa, né? Preparar moradas, não é assim? Ele já foi preparar, então existe um lugar para mim e para você. Aleluias! Glorifica o Senhor por isso. Ele tem preparado um lugar para nós.
Então, o que mais nós podemos esperar? As coisas terrenas que a gente sabe que hoje existe e amanhã vai deixar de existir? O que a gente vai gastar o nosso tempo, a nossa energia com coisas materiais que nós sabemos que a traça e a ferrugem vai corromper? Se um morre hoje, ele é enterrado amanhã, ele não se leva nada, apenas uma túnica é colocada nele. Nada que ele adquiriu nessa terra, ele vai levar. Então a gente não pode trabalhar por as coisas que a gente sabe que vai ficar aqui. Mas o que a gente trabalha, o que a gente conquista é eterno. Glorifica o reino dos céus, glorifica o reino de Deus. Lembra lá do jovem rico? Quando o Senhor falou para ele, pega todos os seus bens, vendam e dê aos pobres. Qual foi a resposta dele? Ele ficou triste, chateado, porque ele não queria abrir mão. Aquela estrada, ela era pequena demais para ele levar tanta coisa que ele tinha, não cabia. Então ele tinha que abrir mão de tudo aquilo, mas ele não quis. Ele optou pelo caminho largo, levando tudo o que ele tinha, mal sabendo ele que aquela noite ele ia perder a alma, ia perder a vida. E é assim com muitos. As pessoas escolhem por coisas, quando deveriam escolher por Cristo, que é o dono de todas as coisas. E essa palavra que eu trouxe para a gente meditar, para a gente refletir, o que nós temos feito, que vai nos levar à vida eterna. Porque se a vida é feita de escolhas, se o Senhor, Ele não interfere nas nossas escolhas, temos o livre-arbítrio para fazer, mas nós também temos que assumir as consequências das escolhas que nós fazemos. Então, por isso, escolha hoje andar com o Senhor, escolha hoje se submeter à palavra do Senhor, às vontades do Senhor, para que tudo vá bem com você, tudo vá bem com a sua vida, e você possa desfrutar daquilo que o Senhor preparou. Você possa descansar nas moradas que Ele foi preparar para você, sabendo que o que Ele tem preparado é eterno, não é corruptível, traça não vai comer e nem a ferrugem, porque o Senhor tem preparado o melhor para a minha e para a sua vida, para a minha e para a sua vida eterna. Vida eterna, uma eternidade inteira com Deus. Então, é um momento de refletir a respeito de como temos vivido a nossa vida, de como temos andado por este caminho, sabendo que o Senhor está conosco em todo momento. Não há o que temer, não há o que a gente se preocupar. Com alegria, andamos nesse caminho, na esperança de que quando Ele voltar, iremos com Ele. Amém? Então seja um crente animado, andando num caminho que mesmo apertado, requer de nós muito esforço, mas também é derramado sobre a nossa vida uma porção dobrada de alegria, porque o Senhor é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele nos ajuda todos os dias. Então não desanima, não fique cabisbaixo, seja um crente alegre, dê glória a Deus, sabe? Glorifique ao Senhor. Louve ao Senhor no meio das dificuldades, seja grato ao Senhor, porque nada que você faz para Deus é em vão. O Senhor olha tudo, e Ele se agrada de mim e de você, mesmo quando estamos capengando, mas estamos ali firmes na sua palavra. Amém? E o Salmo 119, 105, vamos finalizar com ele. Todo mundo fazendo a leitura. A tua palavra, me ajuda em leitura, vamos lá. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É com a palavra do Senhor que nós devemos ficar firmes, porque Ele ilumina o nosso caminho. Não há mais escuridão em nós, não há mais treva em nós, porque a luz reina em nós. Amém? Então seja alegre, seja contente, confiante
E mesmo passando por momentos difíceis neste caminho estreito, tem sempre no seu coração a esperança que o Senhor está contigo. Amém? Essa é a mensagem. Que o Senhor abençoe a vida de todos nós.